Olá pessoal, vamos continuar na nossa aula de hermenêutica. Hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagens. Vamos comentar um pouco sobre as figuras de linguagem e por que, talvez você pergunte, por que a Bíblia utiliza figuras de linguagens. As figuras de linguagens facilitam a compreensão. Vamos observar alguns pontos importantes aqui com relação a essa questão. Então, o nosso primeiro assunto é por que a Bíblia utiliza figuras de linguagem. As figuras de linguagens, elas trazem para nós algumas verdades. Vamos observar alguns pontos importantes sobre este assunto. O primeiro dentre eles é: as figuras de linguagem sintetizam uma ideia. As figuras de linguagem, elas vão sintetizar uma ideia para nos trazer um determinado ensino. Por exemplo, quem não se lembra do Salmo 23, o versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista Davi certamente escrevera este salmo. Mismor le David, Hashem roi lo ersar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nós temos aí, tanto no texto hebraico quanto português, a figura de linguagem. O Senhor é o meu pastor. Então Deus é chamado de pastor para sintetizar uma ideia. Outro ponto importante: as figuras de linguagem tornam os conceitos abstratos mais concretos. As figuras de linguagens ficam mais bem registradas na memória. Essa é uma terceira verdade sobre as figuras de linguagem. As figuras de linguagens acrescentam cor e vida. Então as figuras de linguagem traz vida ao texto. Outra verdade: as figuras de linguagem chamam a atenção e o interesse do ouvinte. Quando nós lemos uma parábola, a pessoa fica apreensiva para a compreensão, é despertado a curiosidade para a compreensão daquele texto, que usa uma determinada figura de linguagem. As figuras de linguagem são usadas em muitos idiomas. Elas não são usadas apenas no hebraico bíblico. Nós temos figuras de linguagens também no português e outros idiomas. Com relação às figuras de linguagem, elas nos levam a saber se um texto é literal ou figurado. Outra verdade: as figuras de linguagens estimulam a reflexão. Então, quando a pessoa lê um texto que traz muitas figuras de linguagens, você é estimulado a refletir, pensar sobre o que aquele texto está falando ou do que ele está tratando. Vamos falar sobre algumas figuras de linguagens. Não vamos falar sobre todas, até porque são muitas. Vamos escolher algumas delas e falar sobre estas figuras que nos ajudarão na compreensão do texto, o conhecimento delas. Por exemplo, a metáfora. Muitas pessoas conhecem essa figura de linguagem. O que é uma metáfora? A metáfora é uma figura em que apresenta a semelhança entre dois objetos. Várias metáforas podem ser vistas quando Jesus fala. Por exemplo, ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, vós sois o sal da terra, dentre outras mais. Estas são figuras de linguagens metafóricas. Quando Jesus diz eu sou a porta, ele não é literalmente uma porta. Então nós temos que aprender que isso é uma forma metafórica de expressão no texto bíblico. Outra figura de linguagem é a hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem que apresenta para nós o exagero de uma figura que está sendo utilizada, seja grande demais ou menor. Então a figura de linguagem chamada hipérbole normalmente é explicada como uma figura que expressa exagero, exageradamente. Vamos ver um exemplo. Tem pessoas que costumam dizer: eu já te liguei 1000 vezes hoje e você não me atende. Olha aí, 1000 vezes. Quando na verdade ele poderia ter dito: liguei 2 ou 3 ou 5 ou 10 vezes. Mas ele usa a hipérbole, a figura de linguagem. Às vezes a mãe disse: menino, eu já te falei 1000 vezes que não é para fazer isso.
Então isso é uma hipérbole, isso é uma figura de linguagem, um exagero. No texto bíblico, nós vamos pegar aqui o Salmo 119 e 136, que diz assim: rios de águas correm dos seus olhos, porque não guardam a tua lei. Olha aí. Por não guardarem a lei de Deus, o salmista está dizendo que rios de águas correm dos seus olhos. Quer dizer, as pessoas estão deixando de cumprir a lei de Deus, por isso estão sofrendo, chorando, porque estão vivendo em desobediência. Não é que está fluindo um rio de águas dos olhos das pessoas, mas ele usa esta figura de linguagem para trazer para nós um ensino, uma realidade. Outra figura de linguagem é o antropomorfismo. Anthropos, homem, morfe, forma. O antropomorfismo é uma expressão composta de duas palavras gregas que traz para nós o determinado ensino. Deus, o antropomorfismo, traz a ideia de que Deus se manifesta para nós em forma humana, ou com linguagem, ou com palavras, figuras que representam os seres humanos. Em outras palavras, é uma linguagem que atribui a Deus ações e faculdades humanas, como se Deus tivesse corpo, como se Deus tivesse forma humana igual a nossa. Então, os textos que apresentam Deus desta maneira está usando para nós o antropomorfismo, Deus em forma humana. Um exemplo disso a gente vê em Gênesis capítulo 6, o versículo 6 a seguir. No capítulo 6, versículo 6, nos diz que Deus arrependeu-se de haver feito o homem. Então, nesse texto, nós observamos uma linguagem antropomórfica. Então, aprendemos no capítulo 6 do Gênesis, a partir do versículo 6 ao versículo 12, que o autor está usando esta figura de linguagem. Vamos falar também sobre hebraísmos. Existem vários tipos de hebraísmos, mas nós vamos falar especificamente do hebraísmo de contraste ou antítese, né? Antítese ou contraste. Na poesia, alguns chamam ele de paralelismo antitético. Nós temos dentro da hermenêutica vários escritores que falam sobre os paralelismos. Depois nós vamos gravar um vídeo especificamente sobre os paralelismos na poesia hebraica. Paralelismo sinonímico, antitético, sintético, climático, progressivo, antitético e outros mais. Tá? Mas vamos falar aqui sobre hebraísmos de contrastes ou paralelismo antitético. Esta figura de linguagem utilizada entre os judeus é muito frequente no texto poético. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. O hebraísmo de contraste, o antitético, ele é utilizado para expressar algumas verdades para nós. Por exemplo, virtude em contraste com fraqueza. Você pode ver amor e ódio, prudência e ingenuidade. E você pode observar várias outras figuras sendo utilizadas em contrastes no texto bíblico. Então, o hebraísmo de contraste também é conhecido como paralelismo antitético. Vejamos um exemplo deste paralelismo. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Provérbios 15, 20. Olha o paralelismo antitético aqui. Neste paralelismo, você tem o filho sábio. Aí na segunda frase, o homem insensato. Aí você tem pai e mãe. Então nós temos o paralelo entre filho sábio e homem insensato. E o paralelo entre pai e mãe. Então temos um paralelo de contraste, pai e mãe. Outro exemplo, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Alegria e choro, você tem anoitecer e amanhecer. Então você tem um paralelismo, dois paralelismos de contraste nos dois versículos que nós falamos aqui acima. Então fica aí o exemplo para nós do hebraísmo de contraste ou paralelismo antitético e não vamos nos prolongar na nossa aula, mas voltaremos a falar sobre figuras de linguagens e também sobre os paralelismos em outros vídeos nossos futuramente. Forte abraço, vamos ficar por aqui, até breve.